Um momento, a nossa palestra já vai começar. Gostaria de convidar você para o nosso evento presencial que vai acontecer nos dias 8 e 9 de julho em São Paulo, com palestrantes nacionais e internacionais. Para que você possa aproveitar 50% de desconto no evento presencial, estamos disponibilizando um link que está logo ao lado. Clique e faça parte deste maravilhoso evento. Muito obrigado. Oi, eu sou Sandra Takahashi, organizadora do congresso, junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra da Maria Helena Bessa. Ela é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. A palestra dela chama Postura do Terapeuta na Terapia Complementar. Ela é formada em fisioterapia, microfisioterapia, leitura biológica e constelação familiar sistêmica. Boa palestra para você! Olá, meu nome é Maria Helena, sou terapeuta da microfisioterapia, das constelações familiares, da leitura biológica e da programação neurolinguística. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre a postura do terapeuta na terapia complementar. E quero agradecer ao Marcelo Rocha e a Sandra Takahashi a oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse tema tão especial. Essa resposta pode parecer simplista, mas na verdade não é. Nós, enquanto terapeutas, praticando uma terapia complementar, olhamos o nosso cliente por um outro ângulo, por um outro lado. É o lado da integralidade do paciente, do cliente como um todo. E assim o terapeuta coloca um outro tipo de ajuda que vai além da técnica, que está dentro da alma desse terapeuta, porque esse terapeuta também tem que estar como um todo para o seu cliente. As pessoas que vão buscar o tratamento pelas terapias complementares, elas estão em busca de algo além do seu processo de adoecimento físico ou emocional ou psíquico. Elas procuram uma ressignificação desse processo de adoecimento. Não importa a terapia que ela vai buscar, mas ela quer uma resposta para a sua vida, um entendimento, uma mudança da sua percepção de mundo atual hoje e que possa contribuir para a sua saúde física e emocional. Bom, o cliente ele chega, ele começa a descrever todo o sofrimento que ele está passando. E nessa descrição ele já aponta quais são algumas causas que ele supõe que estão acontecendo com ele. Ele já tem muitas vezes uma certa consciência daquilo que está atuando nele. Porém ele não consegue fazer essa conexão com o que ele sabe que gerou, mas com a solução que ele está buscando. E é esse o papel do terapeuta, trazer essa conexão para o seu cliente, daquilo que ele sente, daquilo que ele vivenciou com esse processo que ele está passando de adoecimento. Bert Hellinger coloca de uma forma muito sucinta e efetiva que toda a esfera da ajuda acontece por meio de uma troca. O que é essa troca? É o dar e o tomar. Ou seja, eu só posso ajudar você com aquilo que eu tenho. E você só pode tomar essa ajuda daquilo que você realmente necessita. Então você não pode querer algo que está além do que eu posso te dar, ou querer algo que é aquilo que você não está precisando naquele momento. Então esse é o primeiro limite que existe na ajuda. É você saber o que você pode receber e aquilo que você quer receber. E assim como o terapeuta, aquilo que pode dar ao seu paciente, ao seu cliente. Uma pessoa que vai até um determinado terapeuta é porque de uma forma consciente, de uma forma inconsciente, ele precisa do conhecimento desse terapeuta. É o conhecimento tanto da sua técnica, da sua terapia complementar, mas é o seu conhecimento também como pessoa, como ser humano, das suas experiências. Precisa dessa energia, dessa frequência
para que essa relação de ajuda possa começar. E tem mais outros fatores que Bert Hellinger coloca, que uma ajuda depende, o alcance dela depende tanto de circunstâncias externas quanto de circunstâncias internas. Por que isso? Porque a ajuda está a serviço do quê? Da sobrevivência, da evolução e do crescimento. E essa evolução e crescimento tem que ser para ambos os lados, terapeuta e cliente. O que são essas circunstâncias externas? São um exemplo é uma doença hereditária, uma doença genética, um acidente, pode ser uma culpa também, as consequências de um determinado evento em que você carrega. E as circunstâncias internas são os seus emaranhamentos internos que muitas vezes também não são totalmente conscientes. O amor cego que existe dentro da família, que faça com que você siga uma determinada pessoa dentro do seu clã. Esse seguir está dentro do que? Eu vou até você, eu sigo você, seja na sua dor, na sua dificuldade, no fracasso que você teve na sua vida. Por uma sensação, por um sentimento de pertencimento, eu me conecto a você. E também passo a sentir essa dificuldade, o que pode muitas vezes potencializar o seu pano de fundo para algo que você venha desenvolver em algum momento, alguma dor, uma dor física, uma dor emocional. E quando o terapeuta pode olhar para todas essas circunstâncias, considerar todo esse ambiente em que essa pessoa está inserida, o limite dessa ajuda também começa a ser colocado em prática. Qual é a função de um terapeuta? Olhar o seu cliente, essa pessoa que vem até ele como um todo. Ele não está desconectado de sua família. Ele não é uma pessoa isolada que se senta ou que se deita à sua frente e que tem uma dor específica. Toda pessoa tem uma história. E essa história começa pelo seu pai e pela sua mãe. Quem é você? Qual foi a história da sua família? O que a sua família traz? O que houve lá para trás que foi difícil, que foi pesado, que não ficou resolvido? Então nós trazemos todas essas memórias. Jung já falava que o nosso código genético também é emocional. Nós somos os resultados de todas as experiências dos nossos antepassados. Então, quando o terapeuta tem essa noção de toda essa caminhada sistêmica da pessoa que está à sua frente, ele começa a ampliar a sua compreensão, a sua percepção e olha tudo como é, tudo como pode ser. E você, partindo dessa premissa de que as coisas são como são, que tudo que aconteceu na história dessa pessoa foi a melhor forma que aconteceu até aquele momento, eu começo a sair da postura do julgamento. Porque não existe como culpar determinadas pessoas por situações que uma pessoa vivenciou. Cada pessoa faz o melhor que pode, do jeito que pode, principalmente os pais. Então, quando começa a perceber, o primeiro passo para o terapeuta é olhar o seu cliente e saber que ele tem os pais, que ele tem essa história, que ele tem essa família. E assim, ampliando, percebendo, a sintonia pode começar entre terapeuta e cliente. E a sintonia é muito importante, e ela é importante por quê? Porque eu faço essa amplitude do que eu estou vendo, não só daquilo que eu estou sentindo, da restrição que a pessoa tem, seja física, seja de um ponto de energia, mas é uma restrição que está na alma dela, que está fazendo com que tudo isso se manifeste fisicamente, energeticamente, emocionalmente. Eu percebo a pessoa tal como ela é, eu preciso entrar nessa sintonia, nessa frequência para perceber. A chave de todo o trabalho de um terapeuta, da terapia complementar, é a sua percepção desta pessoa que está com você e fazer uma sintonia.
A partir disso, faço uma empatia sistêmica. O que é sistêmico? É todo o clã, é toda a família, toda a história dessa família e dessa pessoa que está ali na sua frente, referindo uma dificuldade, referindo uma dor, um desconforto, que muitas vezes já caminhou em muitos consultórios, em muitos outros tratamentos e que não tem uma melhora tão efetiva. Ela tem uma melhora parcial, fica uma dor recorrente, então ela não consegue fazer com que a sua vida flua, essa ressignificação para ser feliz. E essa é uma postura que não precisa ser feita por meio de perguntas ao paciente. É você, terapeuta, por meio do seu centramento interno, é você se perceber também, é você esvaziar sua mente, esvaziar o seu julgamento, a sua forma de conduzir uma determinada situação no sentido de eu me abro para aquilo que é. Eu me abro, eu espero e obtenho a resposta. É uma resposta silenciosa. Eu não preciso que muitas vezes que ele me diga, porque é dito nas entrelinhas, é dito por meio de uma expressão facial, é dito por meio até de uma falta de uma resposta verbal. Só o fato de ele olhar para dentro de si, esse cliente poder olhar para dentro de si, já é o início de um processo de liberação, um processo de cura. Então é por meio dessa postura que eu acabei de descrever que o terapeuta vai perceber a melhora que está ocorrendo para essa pessoa. No entanto, à medida que vai havendo essa relação com o paciente, algumas armadilhas podem acontecer. E uma das principais armadilhas, e uma das mais frequentes, é quando o terapeuta assume o lugar de um dos pais desse seu cliente. Quando acontece isso, a relação paciente e terapeuta, ela se torna longa, ela se torna dependente e é difícil para o terapeuta colocar um limite. E quando ele coloca esse limite, a pessoa que está sendo tratada, está sendo ajudada, ele vai sentir como uma raiva. Porque ele passa a se tornar o pequeno, ele sai da esfera de ser adulto e volta para a esfera da criança que precisa receber dos seus pais tudo para poder se desenvolver. E se torna pesado para ambos, os dois ficam presos numa relação. E o que precisa ser melhorado não acontece, porque retomam um lugar que não é pertinente e que não é o lugar de nenhum desses dois lados, terapeuta e cliente. Essa relação em que o terapeuta toma o lugar dos pais ou de um dos pais do seu cliente acontece cotidianamente. E isso é muito negativo para a terapia. Porque o que precisa ser feito numa circunstâncias dessas? Colocar o limite. O que é uma terapia? É um adulto perante outro adulto. Salvo quando são terapias com crianças, que é uma outra situação. Mas mesmo numa terapia com crianças, o terapeuta não assume o lugar de um dos pais dessa criança. Ele é só o terapeuta. Então, para que isso não aconteça ou para que isso seja revertido, é necessário, por parte do terapeuta, colocar limites. O que um pai faz diante dos filhos? Coloca limites para que eles possam evoluir. E essa evolução que as crianças, que um filho tem a partir dos limites, vai fazer com que ele tome o seu lugar no mundo dos adultos. E a relação do mundo dos adultos não é de dependência. É respeitar, acolher em seu coração esses pais. A gente percebe que o terapeuta está no lugar dos pais do seu cliente quando ele tem que dar todas as respostas para o seu cliente. Ele tem que ajudar esse cliente de qualquer forma, a todo custo. Ele precisa levar uma solução, seja ela qual for. Até porque muitas vezes é difícil suportar esse destino que esse cliente está apresentando. Que esse cliente está apresentando para o terapeuta, para essa terapia.
Em contrapartida, o que acontece? O paciente acaba querendo tudo, que todos os problemas dele sejam resolvidos. Você pode fazer tudo, mas qualquer negação que você dê a esse paciente, todo esse processo muitas vezes acaba se dissolvendo por causa da raiva que ele assume. É uma raiva de uma criança que quer tudo dos seus pais. Mas esse limite é importante. É através desse limite e que vai começar um processo de resolver essa transferência que foi colocada nessa relação. E outro fator muito importante que cabe ao terapeuta numa situação dessa é respeitar internamente os pais desse cliente. Ou seja, eu olho para esses pais, eu acolho em meu coração, não julgo o que esses pais fizeram em relação a esse filho. Eu deixo esse lugar de paz com eles para essa pessoa. Somente isso. Fazer esse acolhimento e esse respeito de uma forma interna. Quando tudo aquilo que eu faço para o paciente, para o meu cliente, tem um resultado efetivo para ele, existe melhora. Esse é o principal indicativo. E ao contrário, quando eu faço tudo tecnicamente, sigo todo o protocolo, mas não existe um resultado, isso está me indicando o quê? Que algo na minha postura não foi efetivo, foi errado, e com isso não conseguiu atingir o ponto certo, o momento certo, uma resolução, e a melhora não veio para esse cliente. Há dois caminhos: ou respeito aquilo que ele consegue lidar até aquele momento, ou eu posso olhar para algo maior ainda. O que é olhar para algo maior? Considerar mais elementos dentro da estrutura desse paciente, mais elementos dentro da história de vida desse paciente. O que são essas circunstâncias? Pode ser uma culpa, pode ser um amor diante de alguém da família, pode ser a própria doença, que pode ser hereditária, pode ser genética, pode ser um fato específico. O que se tem que verificar é o próprio terapeuta. Como seria para ele suportar esse ponto em que seu cliente chegou? Esse é o limite. Como é para o terapeuta suportar o limite do seu próprio cliente e deixar o que é como pode ser, que o limite é esse. Talvez num outro momento possa até haver uma melhora, mas até aquele momento, esse é o ponto. E deixar que esse realmente seja o ponto. Chegar até esse ponto, muitas vezes, é a força para ele seguir em frente. E se seguir em frente inclui também que ele procure outro terapeuta, outra terapia. Mas o mais importante disso tudo é que já foi um passo, já foi uma melhora, já se buscou e se conseguiu um novo patamar. E a caminhada dele vai continuar. Então o terapeuta foi importante até aquele momento. Daquele momento em diante pode ser uma outra terapia, pode ser um outro terapeuta. E deixar livre esse cliente. Até aqui foi necessário. Então, e a pausa também é muito importante. Isso faz bem para todos, cliente, terapeuta. Porque eu não fico presa em adequar, em responder, em fazer uma melhora total dessa pessoa. Não é esse o papel do terapeuta. É apenas apontar o caminho. Aqui você segue. Só que quem faz a caminhada é a própria pessoa, é o próprio cliente. E muitos terapeutas acham que precisam, quando chega nesse ponto, às vezes até fazer mais, fazer muito mais, querer melhorar outros aspectos, mas não é necessário. A pausa é importante, o descanso é importante, porque o perigo de se permanecer numa estimulação, num processo desse, é o corpo gerar uma estafa. E o contrário pode acontecer. Tudo aquilo que você ganhou pode até se perder num processo de forçar, muitas vezes. Então é deixar o tempo do corpo agir, o tempo do corpo se reorganizar, é o tempo da terapia
agir em todas as estruturas que ela tem que chegar. E a forma que o terapeuta tem de conduzir esse processo é como? É afastando, é espaçando mais uma sessão e outra, é permitindo que esse tempo seja necessário até o momento em que não se faça mais, até que esse quadro regrida, enfim, que o corpo também vá descansando de todo esse processo terapêutico. Isso é muito importante que seja explicado para o seu cliente. Então, que o terapeuta explique para o seu cliente que esse processo que a gente chama de desmame, ou seja, que é reduzir o número de sessões, aumentar o tempo entre uma e outra, é muito importante. É dar essa explicação de por que isso é importante para o corpo, explicar quais são os benefícios, que o corpo está se recuperando, então ele está demandando uma maior energia, até porque para ele evitar de procurar outras terapias e ficar se sobrecarregando. É deixar o tempo agir. E esse é o papel do terapeuta, orientar para que o paciente não erre ou não continue errando. E esse é o momento aonde o menos é mais. Menos terapia para mais melhora. O que podemos concluir de tudo que foi exposto até o momento? Em que a ajuda que vem do terapeuta para o seu cliente é uma troca. E essa troca nós dizemos que está na esfera do dar e do tomar. Dar que o terapeuta vai dar aquilo que ele tem e seu cliente vai tomar aquilo que ele precisa. Quando acontece isso, há uma possibilidade de sobrevivência, de evolução e crescimento para ambos os lados, porque eu considero todas as circunstâncias em que esse paciente está inserido. E considerando essas circunstâncias, é possível que haja uma empatia sistêmica, ou seja, eu não olho como terapeuta para o cliente de uma forma isolada, uma parte de um corpo que dói, mas eu olho dentro do seu contexto de família, de tudo o que ele carrega, da história dessa família. E quando eu posso olhar para tudo isso, eu percebo que o julgamento não é mais necessário, que tudo aconteceu da maneira como pode ser, porque isso fez parte da história, do crescimento dessas pessoas que vêm até nós buscar uma ajuda. Então é importante para o terapeuta fazer a sua percepção, e essa percepção tem que ser muito especial, porque ela tem que ir aonde, na frequência que esse cliente está, para você poder apreender, compreender, visualizar o que está incomodando essa pessoa. E para isso há uma sintonia, a sintonia de perceber o que realmente está acontecendo. Então, quando considera todos esses itens, a postura, ou seja, o centramento interno, é que a técnica do terapeuta vai poder ser efetiva para aquela pessoa, sem seguir protocolos, mas sim é escutando, percebendo e verificando e colocando em prática aquilo que for melhor para o seu cliente. Faça toda a sua técnica, tudo aquilo que você sabe sobre ela, mas coloque isso em prática. Essa espera, essa ajuda do dar e tomar, essa empatia, a ausência do julgamento, perceba, se sintonize. É essa postura que vai fazer com tudo aquilo que você sabe tecnicamente seja realmente efetivo e que melhore a vida da pessoa que vem lhe procurar. Essa postura do terapeuta, ela não pode ser ensinada, ela não pode ser aprendida. Então, quando você coloca tudo isso no seu dia a dia, você vai perceber, porque cada atendimento é um, cada história é uma, cada pessoa é uma. Exercite, esse é o caminho. Gratidão por esse momento, a Sandra Mitico, ao Marcelo Rocha, aos meus pais,
ao Peter e Tissilco Spelter, que são os meus mestres das constelações familiares. E a forma de entrar em contato comigo para alguma dúvida, alguma sugestão ou mesmo alguma crítica é pelo site mhterapiaintegral.com.br ou pelos telefones 42 99927 2236 ou no 42 3323 6636. Um outro canal de comunicação é por e-mail mh@mhterapiaintegral.com.br. E eu encerro desejando com que você, terapeuta, possa exercitar todo esse ensinamento, todos esses conhecimentos na sua prática, com a sua técnica, com o seu dia a dia. E que isso também possa se estender à sua vida de uma forma geral. E você, cliente de uma terapia complementar, você possa conhecer melhor esse universo e você também se conhecer para que todo recurso que você busque seja efetivo. Oi, eu sou a Sandra Takahashi e sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Esse vídeo é para te informar sobre o evento presencial. O Conacup nasceu como um projeto de oferecer acesso a conteúdos sobre terapias naturais e acupuntura para todas as pessoas que se interessam em qualidade de vida e bem-estar, oferecendo esses conteúdos de forma online. E esse ano nós seguimos com esse propósito, oferecendo os conteúdos através de palestras online. E nos esforçamos para te oferecer mais, através do evento ao vivo, presencial. Nesse evento presencial em São Paulo, você terá a chance de conhecer e ver como funciona uma técnica que te mostra o diagnóstico de todos os meridianos do corpo sem a necessidade de fazer perguntas sobre a sua saúde ou seus problemas, apenas fazendo a medição de alguns pontos nos pulsos e nos pés. Sem que você domine o diagnóstico de língua e também sem que você domine o diagnóstico de pulso. E mesmo que você não seja um terapeuta, conhecer essa técnica pode te possibilitar reconhecer e identificar um profissional que pode te fornecer o tratamento necessário para que você e o seu corpo recupere o equilíbrio no menor tempo possível, porque quem tem dor tem pressa. E além disso, será realizado atendimentos ao vivo, para que você possa acompanhar atendimentos reais com essa técnica. Quem sabe o escolhido pode ser você. Bom, esse será o workshop que será apresentado no primeiro dia. É o workshop de acupuntura Ryodoraku com o Fumio Takahashi e o Kazuhiro Morikawa, que virá especialmente do Japão para esse evento. E esse será o primeiro dia. No segundo dia, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar técnicas que podem ser agregadas a qualquer tratamento para manter o equilíbrio e bem-estar. Técnicas que podem ser aplicadas com facilidade, mesmo que você não entenda nada de terapias. As técnicas apresentadas serão biotipologia com Carlos Beretta, equilíbrio das polaridades com Colin Spanley, barras de axis com Poliana Junqueira, auto-hipnose, o que é, para que serve e como se faz com Fernando Ventura. É isso, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas em técnicas de equilíbrio. Para adquirir o ingresso do evento presencial, basta você clicar no botão que vai te levar para a página de pagamento. E quem estiver presente no evento presencial vai ter acesso às gravações do evento para poder estudar e relembrar os conhecimentos. E também vai ter acesso a mais de 80 palestras do evento digital. Seja bem-vindo e nos vemos lá!